Salve Maria, sou o Sérgio Missionário Roberto. O Tiago Dutra, para refutar o ex-pastor Eduardo Farias com esse tema Imaculada Conceição ou Concepção, ele usa Tertuliano de Roma, Justino de Roma, Tertuliano, Origem, São Cipriano, Clemente de Alexandria, Santo Agostinho e vários outros. Ele não está usando uma patrística, ele está usando enciclopédia. Enciclopédia não é documento oficial do Vaticano. A enciclopédia não refuta os dogmas e os cursilhos. Você quer refutar o dogma, por exemplo, da Virgindade Perpétua de Maria? Usa o catecismo. Usa os documentos diretamente do Vaticano, bulas papais, etc. Enciclopédia é para estudo. Porque o dogma não tinha desenvolvido, ele estava com uma dúvida ainda, etc., com o passar do século. Certo? E a enciclopédia, Tiago Dutra, não é patrística, a enciclopédia é para estudo. Certo? Olha só. A enciclopédia católica reconhece que alguns... Olha só. É simples, pô. Ele cita Dom Estevão Buterqui, Santo Ambrósio, São Jerônimo. Ele não cita a patrística. E documentos oficiais que vem lá da sede. Ele está citando a enciclopédia, cara. A enciclopédia foi uma dúvida durante o século desses autores, como por exemplo Santo Agostinho, que negava todo esse contexto. Dom Esgoto clareou ali no cursilho, ali com os bispos, com os presbíteros, etc, etc. Já tirou a dúvida. Olha só. A enciclopédia, para a gente entender o quê? É para estudo, para a gente entender como foi desenvolvendo o dogma da Virgem Maria. E para a gente entender o quê? A dúvida que eles tinham, que eles negavam. Usar isso aqui, cara, é um tiro no pé, porque não prova nada, pô. E falando que é patrística, não é patrística. Eu vou mostrar na patrística na história da igreja. Eu estou mostrando, né? Poderia citar a enciclopédia também. Tem enciclopédia também que os doutores defendem Nossa Senhora. Isso seria tão atuante, contraditório? Certo? A enciclopédia católica reconhece que alguns pais da igreja expressaram dúvidas, opinião, que hoje diverge dos dogmas marianos, mas argumenta que essa visão era opinião pessoais, de um período anterior da definição formal dessa doutrina pela igreja. Olha só que interessante. Vamos deixar a mulher falar aqui, né, que é mais rápido. A Enciclopédia Católica reconhece que alguns pais da Igreja expressaram dúvidas ou opiniões que hoje divergem dos dogmas marianos, mas argumenta que essas visões eram opiniões pessoais de um período anterior à definição formal dessas doutrinas pela Igreja. Abaixo estão os principais pontos citados em fontes católicas sobre essas divergências históricas. 1. Dúvidas sobre a isenção de pecado, Imaculada Conceição. A Enciclopédia Católica e textos patrísticos mencionam que alguns grandes teólogos antigos foram muito cautelosos, ou pareceram estar em erro sobre a ausência de pecado em Maria. 1. Orígenes, Sec. II, sugeriu que Século Maria 3. foi atingida pelo punhal da dúvida durante a paixão de Cristo e que ela, como todos, precisava da redenção de seus próprios pecados. 2. São Basílio, Sec. IV, interpretou a espada que atravessaria a alma de Maria, Lucas 2:35 da manhã, como uma dúvida momentânea ou hesitação na fé durante a crucificação. E 3. São João Crisóstomo, Sec. 4-5, em seus comentários sobre Mateus e João, ele chegou a século V, né? vaidade, ou desejo de controle sobre seu filho em certas passagens bíblicas, como nas bodas de Caná ou quando Maria o procura enquanto ele pregava. 2. Virgindade perpétua. Embora a maioria dos pais da Igreja tenha defendido a virgindade perpétua, houve exceções e debates iniciais. Tertuliano, Sec. Século 2 a III. 3.
frequentemente 2 a citado 3. em debates por parecer sugerir que Maria teve outros filhos após Jesus, baseando-se em menções bíblicas aos irmãos do Senhor. Desenvolvimento. A Igreja Católica argumenta que o termo irmãos referia-se a parentes próximos ou filhos de um Olha casamento só. anterior de José, visão comum até o século IV. 3. Maternidade divina. Até o Theotokos. A negação deste dogma veio principalmente de grupos considerados heréticos pela Igreja, como os nestorianos. Nestório defendia que Maria deveria ser chamada apenas de Cristotokos, mãe de Cristo. Vamos finalizar aqui. Olha só. Temos aqui uma evidência que Nestório negava, tal, etc. Que era bispo também, se eu não me engano, ó. Defendia, ó. Nestório defendia que Maria deveria ser chamada pela apenas Cristotokos, mãe de Cristo, homem, e não Theotokos, mãe de Deus, pois acreditava que ela não poderia ser mãe da natureza divina eterna de Jesus. Cursilho de Efésios 431 refutou essa visão para garantir que Jesus é uma única pessoa, plenamente Deus e plenamente homem, ó. Pois a negação sobre essas negações tem... Olha só, simples, pô. A enciclopédia, quando você pega uma enciclopédia católica, é para estudo, para você entender como foi desenvolvendo os dogmas, tal, etc. Desses pais mesmo que negavam. Agora esse cara está usando a enciclopédia e empurrando para falar que é patrística. E tá refutando muitos apologetas católicos aí. Estão caindo nessa mentira. Enciclopédia, temos enciclopédia de remédio, enciclopédia mapa geográfico, mapa astral, enciclopédia de livros, enciclopédia de volumes de livros de histórico, etc. Como mostrei no outro vídeo ali, que eu já fiz. Agora vamos aqui, ó. Já entendemos qual é o significado da enciclopédia. Agora você não vai gritar mais nessa farsa dele, ó. Maior detrator da Imaculada Conceição, do mérito e do perdão dos pecados, capítulo 47. Ele vai dizer, sabe o quê? Desde quando foram colocadas Pedro Gael e crianças no Lucas mundo, Banzoli. até onde vão ser colocadas? A turminha, né? Presta atenção aqui, bebê chorão. Escuta. Nunca existiu, nem existirá um ser humano que, tendo sido colocado nessa vida, possa se dizer que não tenha nenhum pecado, com exceção do único mediador. Da graça de Cristo e do pecado original, capítulo 47, ele subscreve o seu mestre Ambrósio, que eu vou citar também. Sabe o que ele diz? Citando Ambrósio. É, portanto, um fato observado, de que nenhum homem, tendo nascido de homem e de mulher, ou seja, por meio da união carnal, pode... A pergunta é essa, você está usando o quê? A patrística, documento do Vaticano, o catecismo ou a enciclopédia? se dizer que está livre de pecado. De todos os homens nascidos de mulher, somente o Senhor Jesus nasceu santo. Somente o Senhor Jesus. Mas calma! Da graça de Cristo, o pecado original, capítulo 37. Ele mesmo foi entregue pelos nossos pecados. O único dentre os homens que não tinha pecado. Uau! Agora, não, é porque assim, eles gostam de usar, né, aquela citação de Agostinho. Deve ser... Olha só, ele está citando Santo Agostinho. Mas já refutamos isso aqui. Olha só, mostramos que na enciclopédia, ali como vai desenvolvendo o dogma, tem essa dúvida. Olha só, seria então Santo Agostinho tão desantuante, tão contraditório sobre a respeito da Virgem Maria? Ó, Santo Agostinho, ó, Virgem concebeu, Virgem deu à luz, Virgem permaneceu, Virgem para sempre. Isso aqui é documento da igreja, não é enciclopédia, certo? Vamos aqui, mais... Olha só.
Então seria Santo Agostinho tão desvirtuante, tão contraditório? Aqui, ó. Santo Inácio de Antioquia. Ó, Santo Inácio de Antioquia também defendia, já provamos isso no outro vídeo, que é discípulo, é filho espiritual de São João. Acho que o meu estudo tá lá no outro contexto, mas vamos aqui, ó. Isso aqui é simples, pô. Como diz o Thiago Dutra, só com simples like, uma pesquisa leve, você vai encontrar documentos, etc. Santo Agostinho negava a virgindade perpétua de Maria na patrística ou no documento do Vaticano? É só. Vemos aqui, ó. Posição de Santo Agostinho, patrística, ó. Não enciclopédia. Enciclopédia a gente vamos achar muitas coisas contra a virgindade perpétua de Maria, porque o dogma não tinha desenvolvido. Tinha uma dúvida, essa grande dúvida na história, certo? Ó, vamos aqui, ó, Santo Agostinho na patrística não negava a virgindade perpétua de Maria, mas a defendia fortemente, vendo-a como um sinal de sua consagração total a Deus e à santidade única, refutando heresias como a Euvídio, que defendia que Maria teve outros filhos, e preparando o terreno para o dogma mariano, embora, olha só, sua ênfase maior fosse na primazia da graça e a pureza de Maria, em face do pecado original, não nos detalhes físicos, pós-parto, como o Vaticano faria mais tarde, ó. Defendendo, refutando os hereges. Euvídio, que falava que Maria teve filhos, que esses irmãos que estão na Bíblia ali são filhos de Maria, como São José. Santo Agostinho está refutando esses hereges, de acordo com o que a gente está fazendo hoje. Posição de Santo Agostinho, a patrística, ó, defensor da pureza. Agostinho elogiou a virgindade perpétua de Maria, considerando-a um tesouro precioso da igreja. Refutor. Opositores, ó. O que a gente está fazendo aqui, ó, nada menos, nada mais, é para os bispos, para os padres, para os catequistas, para os católicos defender a fé mariana, pô. De acordo com os caras fizeram, refutavam os hereges com a sã doutrina, título 9. Então, ele combateu a ideia de Euvídio, que afirmava que Maria teve outros filhos, como José, defendendo a singularidade e santidade de Maria contra essa visão, embora a discussão sobre a virgindade física após o parto não fosse o foco central de sua teologia mariana, como seria no século seguinte, ó. Documentos, tô resumindo aqui, claro, né? Papais, ó. A Encíclica Sacra Virginitas, 1954, do Papa Pio, acho que é o Pio XII. Vamos ver se é isso mesmo. Santo Agostinho, na patrística, não negava a virgindade perpétua de Maria, mas a defendia fortemente, vendo-a como um sinal de sua consagração total a Deus e santidade única, refutando heresias como a de Euvídio, que defendia que Maria teve outros filhos. Voltando aqui à mentira do Thiago Dutra, eu não estou usando a enciclopédia. Por que eu vou citar a enciclopédia, buscar escrito enciclopédia e tal? Isso é que já o Cursilho já definiu. Vamos na bulas papais, vamos nos escritos, vamos nos documentos da igreja. Certo? Para que eu vou procurar coisa que os caras tiverem dúvida lá no século? É só para estudo, pô. Que não é dogma, é doutrina para estudo. E preparando o terreno para os dogmas marianos, embora sua ênfase maior fosse na primazia da graça e a pureza de Maria em face do pecado original, não no detalhe físico pós-parto como o Vaticano faria mais tarde. A posição de Santo Agostinho, patrística. 1. Defensor da pureza. Patrística. Agostinho elogiou a virgindade de Maria, considerando-a um tesouro precioso não da enciclopédia. igreja.
2. Refutou opositores. Ele combateu a ideia de Euvídio, que afirmava que Maria teve outros filhos com José, defendendo a singularidade e santidade de Maria contra essa visão, embora a discussão sobre a virgindade física após o parto não fosse o foco central de sua teologia mariana como seria nos séculos seguintes. E 3. Foco na graça. Para Agostinho, o mais importante era a graça de Deus que santificou Maria, impedindo-a de pecar, o que a tornava um exemplo de santidade para a Igreja. Olha só, Tiago Dutra. A Virgem Perpétua e os documentos do Vaticano. Desenvolvimento doutrinário. A doutrina da virgindade perpétua, Maria permaneceu sempre virgem, foi se solidificando nos séculos seguintes, sendo afirmada em vários concílios e documentos papais. Documentos papais. Olha só. A encíclica Sacra Virginitas, 1954, do Papa Pio XII e documentos mais recentes do Vaticano reiteram a virgindade perpétua como um dom de Deus, um sinal da consagração de Maria e um modelo de pureza e obediência para os fiéis, um reflexo da crença que já existia nos padres da Igreja, incluindo Agostinho, mas formalizado mais tarde. Resumo. Em resumo, Agostinho foi um grande defensor da santidade de Maria, incluindo sua pureza, e combateu quem a diminuía, mas a doutrina da virgindade perpétua se desenvolveu e foi formalizada mais tarde, com documentos papais reafirmando o que a tradição e os padres já indicavam. Simples, pô, entender isso. Olha só. O cara cata escrito quando lá os caras tá debatendo que tem a dúvida ainda para tentar degrinir a Virgem Maria. Para tentar refutar o professor Eduardo Faria. É simples, pô. Simples. Você quer me refutar com enciclopédia? Me refuta com documentos vaticanos, apatrísticas e etc. Enciclopédia não refuta o dogma da toda pura, toda santa e imaculada Virgem Maria. Essa dúvida acabou, para você ver, cara. Estamos só no Santo Agostinho ainda. E vai citar aqui Dom Estevão Butterkir, né? Butterco, sei lá o que. Butterkir. Vamos lá, né? Não, mas é porque assim, eles gostam de usar, né, aquela citação de Agostinho, deve se excetuar a Virgem, a Santa Virgem, no que se trata de pecado, mas ele está falando de pecado pessoal. Será mesmo, Tiago Dutra? Não está falando do pecado original. Tanto é que Dom Estevão Bittencourt, na edição 505 da Pergunte e Responderemos de julho de 2004, vai dizer que Santo Agostinho não poderia chegar à noção de Imaculada Conceição, porque a redenção universal lhe o impediu. Vimos aqui, mostramos aqui que ele está mentindo, porque ele está usando a enciclopédia. Depois do cursilho, resolveu essa questão. Você não vai ver nenhum escrito de Santo Agostinho, de qualquer doutor, negando a virgindade toda pura, toda santa, a Virgem Maria. Pois que a questão, a discussão resolveu durante desses debates de séculos. Vamos citar aqui? Eu vou só citar o nome dos pessoal, porque não adianta ficar vendo ele falar, porque é muita blá 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 blá. A cabeça fica em tase, pô, porque é mentira, pô. Um bom estudante da patrística, da história da igreja, vai entender que a enciclopédia é só um estudo, foi a dúvida dos primeiros que estão lá no primeiro século, até etc, até formar o dogma. Certo? Vamos ver aqui. Aí você vê Tiago Martins, Rodrigo Mocelin, vemos esses doutores da atualidade, Lucas Banzoli, vemos aqui Rafael Pablo, vemos aqui os professores da CB negando tudo isso aí, pô. Aqui, ó. Dom Estevão Butterkir negou a virgindade
Perpétua de Maria. Vamos nas fontes patrística, não enciclopédia. Não aparece. Vamos aqui. Dom Estevão História negou a vir de Maria. Vamos ver. Vou dar um pause aqui porque vai ficar muito grande o vídeo, porque não tá aparecendo. Olha só, apareceu aqui, ó. Como você diz, o Thiago Luta, com um simples clique na tela do celular você vê e refuta você essa mentira. Vamos aqui, ó. Dom Estevão Butercourt, OBS, observação, não negou a virgindade perpétua de Maria. Pelo contrário, como um renomador teólogo católico e monge beneditino, ele foi um defensor dos dogmas marianos em sua obra e curso. Não tem como, cara. Você vê padres, doutores marianos não vão negar Maria. Nem Lutero negou, cara. Você tenta aí, tem um vídeo seu falando que Martinho Lutero, João Calvino, Wesley, etc. Não, cara. Olha só. Simples entender isso aqui. Olha só. Os pontos principais que explicam seu posicionamento e possível confusão são defesa do dogma em suas produções acadêmicas e na escola de teologia teologia Mártir Eclesiastes. Ele sempre ensinou a doutrina católica oficial que afirma a virgindade perpétua de Maria. Antes, durante e depois do parto. Olha só, cara. Finalizado, cara. É mentira, pô. Ó, crítica, obra apócrifas. Dom Estevão era conhecido por sua análise rigorosa de leituras místicas. Ele chegou a criticar as supostas revelações de Maria torta no livro O Evangelho, como me foi revelada, por considerar que algumas passagens não condiziam com o Evangelho canônico e que pode ter gerado interpretações equivocadas sobre suas próprias convicções. Cara, explicação sobre os irmãos de Jesus, ó, como biblista, estudante, doutor, ele explica com frequência que os termos bíblicos para os irmãos em hebraico e aramaico refere-se a parentes próximos. Ó, já acaba por terra aqui essa mentira que Maria teve outros filhos. Esses filhos aqui que está aqui, esses irmãos de Jesus, não é filho de Maria. Olha só. E você tem a capacidade de citar esse cara. Mas um preeminente defensor que Maria não teve outros filhos. E os irmãos ali não são filhos de Maria. São filhos do seio virginal do seio da igreja. Certo? Olha só. Primos e não filhos biológicos de Maria, preservando assim a doutrina da Virgem Perpétua. Se desejar aprofundar-se no pensamento do autor, ou você pode consultar o seu curso de Mariologia ou artigos preservados no portal Mater Ecclesiae, fundado por ele. Ó. Mais um, pô. Ele vai citar aqui depois Santo Ambrósio, São Jerônimo, São Gregório Magno, São Basílico Magno, Papa João IV. Ó, quem ele vai citar? Ó. Papa Clemente VI, Inocêncio I, Inocêncio III, Inocêncio V, Gelágio I, Zósimos, João IV, João XXII, Clemente VI.
É tudo enciclopédia católica que está lá no desenvolvimento do dogma, está na discussão, etc. Depois, quando finaliza em 1854 esse dogma, acaba essa discussão, pô. E os opositores vão ser refutados pelos esses pais, como, por exemplo, Santo Agostinho refutando ali as heresias da época. Ó, pra você ver, cara, séculos dos séculos tem hereges, cara. Opositores que vai negar. O que está acontecendo hoje aqui é a mesma coisa, já aconteceram lá. Mas os caras defendiam. Desmascaravam esses mentirosos. Certo? Citamos, por enquanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Citamos Justino de Roma, Tertuliano, Origem, São Cipriano, Clemente de Alexandria, Santo Agostinho e Dom Estevão Butercourt. Vamos fazendo aos pouquinhos, porque o vídeo é muito grande, cara, muito grande. Enciclopédia não refuta o dogma. Simples. Quem estiver dando crédito a isso, cara, que não estuda. Não estuda. Simples. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.